podcast totalmente enviesado e sem alucinação. Com ele, Matheus Bittencourt, que de fato é um agente agora em vários eventos, né? Lá temos muitas novidades, mas multi-agente. Multi-agente e um cara Alan internacional. Estou chique, estou em Chicago aqui, no fuso horário da madrugada pra gente gravar, Mas a gente não deixa, olha que disciplina. Eu nunca tive essa disciplina pra ir na academia, mas eu acho que nem eu tô com mais disciplina. A gente precisa de um agente pra ajudar a gente a ter disciplina. Meu Deus, queria muito. Rapaz. Eu queria muito. E aí, meu amigo, como é que tá as coisas aí? Uma boa pergunta pra gente lançar aqui pra comunidade. Você usa IA ou agentes ou ChatGPT pra ser um conselheiro fitness de estilo de vida, de melhorar? Queria isso. Se tiver, por favor, coloquem lá na nossa comunidade do WhatsApp, porque eu vou precisar dessa dica urgente. Quem realmente estiver fazendo, fala pra gente, porque admito que eu vou querer muito. Eu preciso um agente motivacional pra fazer ir pra academia, entendeu? Cara, deve existir, mas é igual livro, cara. A gente tem um monte de livro, tem que ler, tem que executar, né? Não adianta nada comprar o livro e não ler. Mas, meu amigo, estamos aqui. Semana cheia. A sua semana passada foi cheia, então vamos começar falando da sua. O evento da RPA que você foi, arrasou umas fotos super chique lá no painel. Não, conta pra gente como foi. Encontrou alguns membros, porque a gente tinha cupom. Eu acho que começa por aí, né? Eu acho que o evento, pra mim, foi super rico, até porque eu trabalho na área de automação, é a maior referência, né? Não, pra gente, sempre foi esse evento de RPA, né? Era o RPA Congress, aí depois virou RPA mais IA Congress, né? E agora é realmente esse grande evento que eles, né, lançaram esse ano o AI Agent Conference. Então, assim, uma conferência dentro dessa grande Expo, focada em agente. Então, desde janeiro, o dono, né, do evento, o Eduardo, me procurou e pediu para guardar esse segredo. Então, assim, eu já tinha essa negociação de participar. Fiquei super honrado. Então, obrigado aqui, Eduardo, só da Ilma aí pelo convite. E aí, assim, já veio com essa questão. Quando eu fui confirmado no painel, já fiquei naquela questão. A gente falou assim, tem ingresso? Quando teve ingresso, eu falei assim, vou liberar os ingressos na nossa comunidade. Então, eu tive a honra de receber várias pessoas e ver rostinhos. É sempre bom, né? Quando você tá lá num público grande, ver rostinhos conhecidos. Então, assim, eu acho que o evento foi muito bom, até porque passando pelo stand, né, e tudo mais do evento, a gente via, óbvio, muitos agentes. Então, grandes empresas aí de automação, né, estavam lá. Eu encontrei vários parceiros. Teve o caso, por exemplo, do Alisson lá da Casa TV, né? O pessoal, né, também levou o caso lá, então me chamaram. Também tem partes aí do What's Wax, né? Então, assim, legal. Tirei foto com o pessoal lá. Então, assim, mas eu acho que, pra mim, o mais interessante, irmão, porque eu acho que esse evento sempre foi uma referência, até porque alguém que a gente já cita aqui muito, né? O Celso Taurion também estava lá, né? Falando sobre o uso correto de IA, agentes de IA e assim por diante. E no meu painel eu tive a honra aí, né, de dividir o palco, né, com grandes referências. Então, desde o Donetti, presidente da Associação de Inteligência Artificial aqui do país, né, do Rafael, que faz parte de uma empresa, né, até a Roberta, que era uma repórter, né, que estava mediando esse painel. E eu admito que, assim, a gente já tinha uma prévia das perguntas, mas na hora sempre sai, né, do roteiro, aquela coisa toda. E eu acho que painel é legal, né? E metade foi do público, né? E eu acho assim... Legal. O que eu vi, tá? Eu estava até comentando isso nos bastidores, né, irmão? A gente fica falando sobre assunto IA, inteligência artificial e tudo mais, mas sempre fica aquela questão. Como começa? Como fazer? Como achar o caso de uso correto? O que tem que fazer? A gente fala, né, muito sobre como eu tenho explicabilidade, transparência, governança, segurança. O segurança é um dos principais tópicos lá também, além de governança. Como é que eu orquestro? Como é que eu faço do jeito certo? Como é que eu faço? E sim, até eu provoquei aquele tema que a gente comentou que no episódio passado de 40% que a Gartner falou que vai terminar. E eu falei, gente, não vai ser sucesso porque eu não tô fazendo do jeito certo. Então, a gente tem que entender que a gente já é como se fosse um sistema, a gente tem que fazer do jeito certo. Não é mais um chatbot a mais, um assistente a mais, está apartado. Ele, de fato, impacta, né, a vida e a estrutura da empresa. Então, assim, foi muito rico, de uma honra participar. Até, acho que, olhando agora para trás, realmente, fico muito honrado de participar desse evento, né? Então, assim,
Quem quiser saber mais aí, manda mensagem lá na nossa comunidade, que a gente faz essa troca. Inclusive, encontrei membros da nossa comunidade, né? Então, assim, membros... Vimos fotos. Pois é, então o Giovanni... Deu autógrafos. que nada. O Giovanni tava lá, mandou o podcast, daqui a pouco ele vai ouvir, né? Então, assim, foi com o convite que a gente forneceu para nossa comunidade. Legal. Teve o Bruno também, encontrei o Bruno. O Thierry encontrei lá e tal. Também já falou na nossa comunidade. Então, acho que, assim, teve mais pessoas que vieram falar comigo. Então, acho que, assim, essa troca, de fato, é muito, muito relevante. Então, fica isso, né? Eu acho que a mensagem que eu vejo, principalmente, está todo mundo procurando. Como eu começo, como eu faço do jeito certo. Então, acho que é isso que todo mundo está questionando. Começar é relativamente fácil, né? Mas é como você falou, começar do jeito certo. E, Matheus, eu também fui falar de agente. Pois Eu fui pra Ribeirão Preto, no evento da OVNI, que na verdade é um evento que é num hub de inovação que chama Dabi, que tem lá em Ribeirão Preto, muito legal. Refizeram uma fábrica lá, reestruturaram, ficou muito moderno, muito legal. Isso tá na moda, né? Eu lembro que aquele evento lá de Campinas não foi alguma coisa assim também? Foi também. E... aí, agradecer lá o pessoal da Quicker que organizou, o Ricardo, o Alexandre, e pediram uma palestra de agentes, e era só startup, era um outro público lá, muita gente já usando IA, já embutindo IA generativa na... É claro, né, startup hoje em dia, se não usar IA de tecnologia, meu amigo... Não tem como, Não dá, né? Então foi um papo bem interessante, e lá, Matheus, evoluiu já para uns papos que a gente deve evoluir aqui, dos protocolos, a A2A, MCP, ACP, porque é nesse nível que esse pessoal já tá lá. Então, um pouco mais técnico público, mas foi muito legal. Foi numa arena lá, parecia uma arquibancada de futebol. Botei as fotos lá no nosso Instagram do Purricast, se você acompanhou. Sim, eu vi. Então... Foi maneiro. Admiro que a pessoa falou assim, cadê o Alan? Eu falei, o Alan está em outro evento, que a gente aqui, ó, é multiverso. Infelizmente, eu tava programando para ir lá no AI Agents Conference, só que, no fim, cara, São Paulo, Ribeirão Preto, tô em Campinas, né, pra quem não conhece o mapa. São Paulo tá 2 horas pra cá, Ribeirão Preto tá 2 horas pra lá, então, assim... Estava no meio. Não dava pra eu ir, mas foi muito legal também. Agora, estamos quase aí no fim de julho, segundo semestre já pegando, hein, Matheus? E eu admito que, assim, agora, o pessoal que faz evento, o pessoal de evento que sabe, né? Que agora até novembro tá quente, irmão. Tá quente, várias demandas, né? Vários assuntos. Óbvio que a gente vai falar muito aqui no podcast. Teremos muitas novidades aqui, que eu vou lançar, inclusive, no episódio de hoje, tá? Então, já temos alguns anúncios aqui no episódio de hoje, para já dar aquele calento, né? Mas, então, enfim. Aproveita, quem tá ouvindo até aqui já segue aí no Spotify, comenta aí no Spotify, né, Matheus? Dá um feedback pra gente, o que você tá achando aqui do nosso Eu até pedi podcast. Isso, né? Eu acho que agora, né, a gente tendo essa frequência que tá fazendo, né, mesmo você de férias, a gente conseguiu manter, a gente tava conseguindo fazer realmente continuar esse ritmo aqui. Então, assim, eu queria pedir ao pessoal, né, o pessoal da nossa comunidade, quem ainda não tá na comunidade, por favor, venha, né, a gente realmente quer ter todo mundo lá para essa troca acontecer. Mas queremos, né, ouvir o feedback de vocês. Então, o que vocês estão achando, né, o que falta, o que não falta, mandem pra gente, né, pode botar lá nos comentários, se quiser mandar no privado também, sem problema, né, nossos contatos estão lá na comunidade do WhatsApp, mas realmente a gente quer ouvir vocês. Eu acho que, né, até, né, a gente sempre fala também essa questão do ágil, né, então, assim, eu acho que a gente quer essa retrospectiva, claro, né? Então, assim, eu acho que é importante pra gente, exatamente, continuar. Até porque o nosso objetivo aqui é a gente compartilhar nosso dia a dia, nossa experiência de 2 pessoas que estão nesse meio, o Matheus mais no lado de cliente, de vendas, e eu mais no lado de pesquisa e de open source. Então, a ideia é essa, mas vamos tocando. Com certeza. E pra mim, o segundo semestre já começou, já estamos aqui a toda. Então, mas aí, meu Chicago, amigo, Chip aqui. Falem pra gente. Fazer o tour do Rio aqui é maravilhoso. Quem vem pra Chicago vai nesse tour do Rio aqui, que é um tour de arquitetura. A guia, eu fiquei com inveja da guia, viu, Matheus? Ela fala mais rápido que você. Ela falou de 90 prédios em 1h30. Caramba. 90 prédios. Caramba, realmente. Então, assim, imagina que arquitetos devem ficar deslumbrados aqui. Tem vários estilos. E uma coisa legal que eu aprendi no tour é que a maioria desses prédios aqui na beira do Rio do Chicago é tudo novo, cara. É tudo de 2020, 2009. Caramba.
porque é uma área que era industrial e eles foram refazendo, né? Só que sim, novo, são prédios, né, gente? É. São prédios de 80 andares. É coisa espetacular. Mas por que eu tô aqui, Matheus? Não vim passear, não tô tão chique assim, né, pra vir. Mas tá chique assim, Mas viemos aqui fazer um IBM Day aqui, um dia super cheio na IBM aqui de Chicago com o pessoal da Fundação Dom Cabral, do nosso amigo Hugo. Sim. Então, vai ser super interessante falar muito de open source, de agentes, de orchestrate, que você gosta também. E amanhã tem um workshop de Granite, que é os nossos modelos open source, que quem não sabe do que eu tô falando, tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube. Então, é rodar modelo open source, que é algo que também muita gente me pergunta. Falou, pô, é open source, né, Matheus? É a história da Ferrari. Já te contei a história da Ferrari? Mas conta, open pessoal, source tá lá, você pode baixar, né? Modelo open source, para quem não sabe, não é aquele que você entra numa plataforma e paga uma mensalidade para usar a inteligência artificial. Tá? Você tem disponível, vamos dizer assim, o código ou o executável, ou o que a gente chama tecnicamente dos pesos do modelo, pode baixar, fazer o download para sua máquina, para o seu servidor e rodar ele, né? Pegar algum motorzinho para servir esse modelo, rodar, e aí você usa na sua infra. Aí você não paga os tokens que a gente tanto fala aqui, né, Matheus? De você não precisa ficar contando o token. Mas enfim. E a história da Ferrari é a seguinte: tem modelos grandes, muito grandes, e modelos muito pequenos. Eu fiz uma analogia assim, é igual na época lá de baixar um MP3 de 3 MB, que a gente sofria muito, agora não sofre mais tanto, ou baixar um filme, depois baixar um filme de 2, de 4 GB para você assistir o filme. Agora você vai baixar um modelo, e o exemplo que eu dou lá é o DeepSeek, que é aquele, que todo mundo fala, mas ele tem 400 GB de dados, só para você baixar ele, fora o que você precisa para executar. Então a história é a seguinte, tá lá, é de graça, você pode baixar, pode rodar. Mas a história da Ferrari é a seguinte, Matheus, eu vou te dar uma Ferrari, você quer uma Ferrari para você? De graça. Pô, é difícil recusar um presente desse, meu amigo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela nossa amizade. Só realmente. Que você só precisa pagar o IPVA, o seguro e dar manutenção na Ferrari pra você rodar. Você não pode deixar ela parada. Você tem que deixar. Achei que você era meu amigo. Mas, cara, você quer tudo também, tem que manter, né? Tem que manter, tem que deixar vivo, né? E manter alguns bichos desses, manter de pé é muito grande, mas a abordagem dos modelos Granite da IBM são modelos pequenos. Então dá para rodar aí na sua máquina, se tiver um acelerador gráfico da Intel, ou um Mac, ou uma GPUzinha, dá para rodar. Então o workshop vai ser mão na massa aqui mesmo, em Chicago. E à noite tenho um meetup de Open Source AI na Northwestern aqui, University. Vai ser bem legal, várias pessoas. Mais de 120 inscritos nós temos. Então, Aí lá eu vou falar de Docklin, Matheus, que é aquele que o Docklin fez 1 ano, inclusive, que quem não conhece é o framework open source de parsing de documentos, que é uma das coisas mais importantes. Dados não é a coisa mais importante, Matheus, para as empresas, para a gente usar. Só que dados tá onde? Tá em PDF, tá em planilha, tá em foto, tá em gráfico, tá em tabela, né? Tá em livro. Eu vi essa semana, não sei se você viu, o robô que escaneia livro. Você já viu isso? Que vira a página dos livros? Irmão, a quantidade de demanda que eu ouço dos clientes, que eles têm documentos físicos, e eles precisam, de alguma forma, porque eles querem usar IA, mas os documentos estão físicos. Bizarro. Cara, eu vou até contar aqui, fazer uma menção pro Guto, não sei se ele tá ouvindo, foi o meu segundo patrão que eu tive na minha vida em 97, 8. E, cara, 97 e 98, Matheus, ele tava investindo em PDF. A Adobe tinha acabado de lançar o Acrobat Reader, que era só para ler PDF, não dava para editar, não dava para fazer nada, e era de digitalização, de digitalizar documento físico. Você vê que hoje, 20 e tantos anos depois, ainda existe essa demanda, né? Ainda. E agora tem um motivador maior, que o pessoal quer usar os dados, mas os dados estão físicos. Bizarro. Não, agora a gente tem tecnologia, infraestrutura, tudo para usar os dados. Também tinha essa, né? Antes a gente era mais, eu acho que um momento de guardar, né? De acervo, assim, ó, tenho aqui um acervo físico, eu não posso correr o risco de pegar fogo, de perder, digitalizar. Mas agora é realmente usar. Mas o caso que eu vi lá do robô que estava escaneando
era justamente para treinar a IA. Falou assim, ó, a gente treinou os modelos base com a informação da internet. Sim. Né? Totalmente enviesado, que é o nosso lema aqui. Porque tá enviesado com o que tem na internet. Agora estão indo atrás do conhecimento, vocês vão escanear bibliotecas. Acabou, irmão. Esse é o ponto. Acabou, exato. Então, assim, a gente comentou aqui já, viu uma pesquisa pra mim, nunca vou esquecer, que é o problema da retroalimentação. Então, se a gente treinou com tudo que tem na internet e agora os dados da internet são criados por IA, como é que você tem a questão da confiança que você era usada pra treinar as IA, sendo que agora você já não sabe porque foi treinado por IA ou não? Eu entendeu? Acho que daqui a pouquíssimo tempo já não vai mais dar pra saber. Né, o que foi exato, regerado. Exato. Só que aí a gente corre esse risco, teve essa discussão lá na palestra de Ribeirão também, de você reforçar aquele senso comum que está nos dados. Né? Porque, pensa, o modelo é estatístico, ele tá, na verdade, ele não está inventando nada, ele está replicando aquele padrão mais estatisticamente mais provável dentro daquele conjunto de informação que ele foi treinado. E aí ele vai gerando mais texto, no caso, em cima disso, e vai retreinando, é o viés de confirmação total, ele só vai se confirmando cada vez mais. Irmão, você me deu uma ideia agora, ao vivão aqui, ao vivaço aqui. Que medo. Pensando assim, a gente tava falando aqui, né, o pessoal saber, né, tava no backstage, comentando aqui sobre algumas coisas, algumas ideias aqui do Pull Request, e eu fiquei pensando assim, realmente estou lendo muito, né, como vocês sabem, né, eu dou aula de IA no MBA lá da ESPM, então assim, agora hoje eu leio muita coisa de marketing, publicidade, assim por diante, né, aquele impacto todo, né, de agora do CEO não ser mais tão relevante, porque agora tem que botar o site seja lido por IA, né, então assim, que agora todo mundo tá falando sobre isso, o impacto agora de você ter que fazer um site que consiga ser lido, e pensar assim, que tal a gente, publicar isso aqui, sem como ela falar. Que tal de fazer algum workshop aqui pro pessoal? Aí, eu tô pensando alto aqui. Sobre isso. Como você fazer seu site. Imagina você que é médico, sei lá. A gente aqui tem... Todo mundo tinha site, né? Tem que pagar o Google, aquela coisa toda. Imagina a gente ter... Como é que a gente faz um site que consiga ser lido por IA? Pra aparecer nos resumos, ser realmente indicado. Legal. Pô, isso eu quero, hein? Eu sei que tu tem teu site lá... maneira lá, tem uma About Me e tal. Imagina assim, como eu faço através de uma pesquisa, né? Que agora tudo é resumido por IA, né? Ou as IAs ficam lendo com todas as tools, né? Pra ver. Como a gente faz com que você apareça no mundo que eu tenho que chamar a atenção pra IA? E lançando aqui, vou lançar outra agora. Vou lançar outra desafio aqui. Pera, antes de você lançar o comentário, porque esse problema é interessante porque resolve pra pequena empresa, pra um profissional, pra uma pessoa física. Só que para o modelo de negócio e de propaganda... Exato! E eu lanço né, que é outra discussão, quem vive de propaganda, sei lá, revista, jornal, tudo... irmão... Perdeu, cara. Vai ter que... O modelo de negócio vai ter que ser atualizado. Então, como é que você faz agora um site para sua carreira? Mas agora o outro, falando sobre carreira... Como é que você faz, então, seu LinkedIn, seu site ser lido para entrevista de emprego? Que é um que a gente estava falando de voltar esse assunto, que a gente teve um episódio lá no YouTube com técnico. Então vamos fazer um agora também específico para como aparecer nesse mundo das IAs recrutadoras. Bota aí nosso backlog que eu gostei. E o pessoal que tem outra ideia, lança aqui que agora a gente está focando no segundo semestre, né? Então assim, acho que eu quero algo mais prático, né? Esses workshops, acho que é isso que a gente tem que movimentar a nossa comunidade. Provoquei, desculpa, no ao vivo aqui. Boa. Você não se aguenta, sempre tem uma provocação. E, Matheus, passa a sua agenda aí das próximas semanas rapidinho, porque é muita coisa. Então, assim, amanhã estão embarcando para Brasília, temos um workshop de agentes lá em Brasília. Depois eu embarco para BH, um workshop de agentes em BH. E lá em BH, vou num cliente que é, nesse primeiro momento, focado em TI. Então, porém, ele já me pediu daqui a 2 semanas em negócios, mais low-code e no-code. Então, assim, pegar todo o público, que a gente fala muito aqui, né? No-code, low-code, pro-code, todo mundo. E agora todo mundo usa IA. Então, para cada tipo de público, super rico, né? Então, assim, essa demanda que a gente fala aqui muito, né? Então, como você, que talvez TI, consegue de fato usar do jeito certo essas discussões sobre governança, de segurança e por diante, mas você também que não é de TI, a gente já teve uma live com médicos aqui, né? Então, assim, como é que essas pessoas usam do jeito certo, né? Então, como é que a gente apoia isso? Então, discussões, novamente, eu acho que muita gente procura até o Pull Request, já receber esse feedback sobre isso, né? Que quer ouvir essa troca de experiências, né? Então, assim, como fazer desse certo, também queremos ouvir de vocês. Né? Então, assim, eu acho que é como fazer, porque eu acho que esse é o diferencial agora entre nós como profissionais.
Não só profissionais de TI, mas profissionais de qualquer área. Né? Então, assim, como realmente a gente faz do jeito certo. E é uma curiosidade, irmão. Falando sobre fazer do jeito certo, olha que nada a ver. Eu sou uma pessoa aleatória, você me conhece, né? Então, do nada, eu parei, na semana passada, num grupo de estudos, de pessoal de área de pesquisa, para falar assim, eu participei de uma ideação, assim, de como fazer a gente focados na parte de transparência e risco. Né? Como esse viés para fazer os agentes darem certo. Bizarro. Foi um framework, eu fui entrevistado. Que irado pensar, porque realmente exponencializa, né, essas questões de transparência, explicabilidade, riscos e assim por diante, mas novamente vem aquela discussão. E eu tô estudando muito isso, né? Como fazer do jeito certo. Esse é o nosso lema agora, né? Como fazer do jeito certo. Mas realmente, e você vai estar chique aí, Chicar, eu quero acompanhar tudo, hein? Bota lá no nosso Instagram, e vamos fazer esse combinado, inclusive. Vamos agora movimentar mais? Eu vou lá postar lá algumas coisas em Brasília, em BH, vamos movimentar mais, quem tiver, o pessoal que estiver acompanhando a gente. Vamos fazer esse compromisso aqui, pessoal. E tem mais um, só porque a semana tá agitada, né? Temos, na verdade, mais dois, agora que eu lembrei. Hoje, segunda-feira, dia 21, teremos uma live com o pessoal do TDC. Vai ter um esquenta, um painel de inteligência artificial e computação quântica. Um esquenta para o TDC Rio dentro do Rio Innovation Week. Então, assim, para você, 7 horas, o link é de graça. Teremos um painel aí, eu fui convidado. Porque já vou fazer um anúncio que vai ser feito lá. Desculpe, Yara, mas não me aguento. Então, assim, teremos um esquenta presencial no Rio de Janeiro. Semana que vem, dia 29, em Ipanema, no Arca Hub, estarei lá falando sobre agentes de IA. Teremos uma palestra sobre isso, específica para o lançamento oficial do TDC Rio. Primeira vez na história. Então, assim, eu estou super honrado, participando, inclusive, da organização, junto com os amigos Yara e o André Noel. Então, assim, muito honrado. Sempre foi meu sonho, de verdade. Sempre foi meu sonho trazer um TDC pro Rio. Então, está acontecendo, E óbvio... Galera do Rio também tá cheio de coisa, hein? Não, você tá aí no Rio... Teremos ingressos e coisas pro pessoal do Pull Request. Fiquem atentos ao WhatsApp, tá? Então, teremos coisas aí exclusivas, né, lá pros nossos ouvintes, nossos membros da nossa comunidade. Falando em ouvintes, chegou aquela hora. Sim, nesse episódio temos PR e foi aprovado. Vamos ouvir então. Vamos lá. O áudio dessa semana. PR especial e tal, como foi pedido, né? Sempre que agora a gente tem esse combinado, né? Lá, quando a gente encontra alguém em algum evento, a gente vai lá, pede, né? E tudo mais. Ainda mais esse foi especial, foi justamente um PR do Giovanni, né? Que então, assim, que foi lá, foi com graça que a gente disponibilizou para o evento e a gente conversou, acho que foi quase uma sessão de mentoria lá, fui conversando bastante com ele. E eu falei, cara, a gente precisa de um PR seu. Então, meu amigo, top play. Bora lá. Oi, pessoal do Pull Request, eu sou o Giovanni Kiss, sou arquiteto de soluções no time de inovação da IBM e eu tenho estudado sobre agents, né, sobre esse tema, e também tenho participado de alguns eventos, especialmente a Febrotech, que teve muito conteúdo sobre agents, e também o AI Agents Conference. E eu vim aqui tentar realmente responder a pergunta que foi feita no nosso último episódio: como fazer agents com governança e segurança. Eu participei, né, de um painel, inclusive, que o nosso querido mestre Matheus estava falando sobre ele lá no AI Agents Conference, falando justamente sobre esse tema. E sobre o que eu tenho visto aí no mercado, sobre as coisas, eu tenho, no meu entendimento, que o que pode levar muito à frente, né, nessa corrida seria realmente a explicabilidade e rastreabilidade de ações, integrações e as tomadas de decisão. Então, mais uma vez aí, a parte de dados sendo muito importante, dessa vez os dados consumidos e gerados. Eu quero muito ver daqui para frente como que as empresas vão lidar com isso e se posicionar especialmente no mercado, ainda mais porque hoje na IBM a gente tem o Watson X Orchestrate também, que é o que eu tenho estudado mais, que tem esses pilares como fundamental, e é o que eu tenho estudado especialmente para tentar até fazer um destaque, né? Não ser só mais uma pessoa falando sobre agents no mercado. Queria mandar um abraço para todo mundo que está escutando e deixar uma pergunta para os nossos hosts aqui. Se vocês tivessem a capacidade de ter qualquer agent com opções infinitas e capacidades limitadas, qual agent você escolheria para você? Que isso, agora uma réplica de PR. Agora voltou pra gente, meu amigo. Meu Deus, voltou. Primeiro, Giovanni, muito obrigado, Giovanni. Que
realmente comentário, porque eu acho que, e de fato, o painel se resume a isso. Como ter explicabilidade. Né? Então, a confiança vem de eu conseguir entender e ver o que foi feito. Eu acho que as pessoas precisam conseguir confiar. Isso foi até uma discussão que até a Giovana colocou lá no nosso grupo sobre observabilidade, que eu acho que tem a ver também, né? Porque uma coisa é quem tá ali no lado mais técnico, você usa um agente e tem, vamos dizer assim, o log dele, né? Que ferramenta que ele chama, qual que ele mandou, o que ele voltou, qual foi o fluxo ali de planejamento que o LLM colocou. Óbvio, isso é importante, né? Precisa ter toda essa documentação, né? Auditável para saber. Só que uma coisa a gente tá ali desenvolvendo, fazendo um teste, né? 1, 2, 3. Exato. Depois você bota em produção e se explode. E você só vai precisar disso quando você tiver um problema, né? Uma auditoria, né? Auditoria. Ou quando você tiver algum monitoramento em tempo real. E ferramentas de observabilidade é um campo também ainda a ser explorado com esses dados gerados pelos agentes. Pô, Giovanni foi fundo. Não, foi direto ao ponto. Qual agente, Matheus? Qual agente que você quer? Eu? Jarvis? Sem pensar 2 vezes. Óbvio, se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu queria ser um Homem de Ferro. Ponto. Isso não tem que pensar 2 vezes, meu amigo. Isso é fácil pra mim. E você? O que você teria? Vou falar um que eu precisaria pra hoje, pra agora, que eu tô aqui apertado aqui. Eu precisaria de um agente que editasse, botasse no ar, publicasse, fizesse todo o nosso fluxo aqui do podcast de criação de conteúdo. Eu sei que já tem, que é uma indústria, quer dizer, tem, mas eu não consigo usar. Então é esse o ponto, né? Eu acho que é essa ansiedade que as pessoas vivem. Pô, já tem um agente que pega a sua ideia, já cria 1000 stories no Instagram, já faz isso, já faz aquilo. Mas como? Nós não temos, pessoal. É feito na mão aqui. Eu baixo o áudio, corto, edito, boto a trilha, crio lá no... Então, assim, o fluxozinho eu tenho, mas ele não é automatizado. Me economizaria aí pelo menos alguma hora, umas 2 horas da minha semana. E é uma ótima discussão, né, amigo? Porque, assim, fazer hoje, de fato, dá para fazer quase tudo, né? Eu acho que também foi um tema lá do painel. Mas, por exemplo, qual o custo para isso? Vale a pena pelo time que vai ser gerado? Eu acho que fica uma discussão... Não, exatamente, essa é a discussão. Eu vou demorar horas para fazer um agente, para botar no ar, para debugar, de uma tarefa manual que eu demoro 1 hora por semana. É o ROI, Matheus. Cadê o ROI? Exatamente. Hoje eu acho que essa é a pergunta para quando a gente fala sobre qualquer projeto de IA. Só que o Giovanni perguntou definido magicamente, né? Qual não, a gente quer assim, magicamente. Por isso que eu falei, eu quero ser Homem de Ferro, ponto. Acabou. Mas como tudo... É legal essa discussão até da edição do podcast, porque cada processo de negócio é particular, mesmo que tenha hoje. Vem lá, vou entrar no Humanos lá, talvez. Dê dica aí pra gente, então. Ajude nós a fazer o podcast mais agêntico. Vamos poder lançar essa nova temporada, né? Agêntico pull request. Mas eu acho que até fica aí, meu amigo. Porque eu acho que a gente já passou um pouquinho, porque me empolguei aqui, me empolguei hoje, hein? Mas já fica aqui. Mas é pra compensar o anterior. O anterior foi muito curto. Então vamos finalizar. Uma réplica aqui, já até confundi a palavra, da pergunta, baseado acho que no SPR do Giovanni. Então, assim, o que seria mais importante para um sucesso de um projeto de IA? Vou adicionar mais uma. Explicabilidade, governança, segurança ou um bom ROI? Escolha um e explique, mande pra gente, quero essa discussão agora. Então vou fazer o seguinte, já que você fez a pergunta no formato de enquete, eu vou colocar essa enquete lá no Spotify, no episódio. Aproveita, comenta lá, segue a gente no Spotify, dá umas estrelinhas lá pra gente começar a ficar mais relevante. Por favor. E manda para um amigo seu, ajuda a gente aí a escalar nossa informação. Se você gosta da gente, compartilha, comenta, gente. É isso, a gente só pede pra gente alcançar mais pessoas juntos aqui nessa comunidade open source de IA do Brasil. Faça igual o Giovanni, igual todos os outros que participaram aqui, manda o seu áudio. Sim, manda o seu colaborativo. PR pra gente. Eu acho que a gente vive disso, né? Dessa colaboração. Então, sei que eu acho que tem a timidez, mas, gente, falei pro Giovanni pessoalmente. Falei carreira feita desses momentos. Então, aproveita. Falei assim, fala seu nome, dá a tua opinião, porque é isso que a gente começa. Assim que a roda gira. Meu amigo. É isso aí.
enjoy, entendeu? Chicago, entendeu? Summertime então, aqui, vamos lá. Pois é, aproveita, quero saber tudo no episódio que vem. Compartilha lá as fotos no Instagram, manda pra gente conteúdo exclusivo no WhatsApp, que eu vou fazer a mesma coisa. Tô amanhã embarcando pra Brasília, tem TTC hoje, tem eventos... Tem várias a missão coisas. Que eu tirei semana passada, você cumpriu, de ir lá caçar o PR. Tu viu que aqui é missão dada, é missão cumprida. Quero só entendeu? Ver. Então... Valeu, gente. Boa até semana. O próximo episódio, hein? Valeu, tchau. Tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.